Você já parou para pensar como Deus pode usar uma pessoa para transformar o mundo? E se eu te dissesse que o Papa Francisco é um instrumento poderoso nas mãos de Deus para guiar a Igreja e levar uma mensagem de esperança à humanidade? Se eu te dissesse que Deus está agindo neste momento através do Papa Francisco para nos lembrar do amor, da misericórdia e da justiça que Ele deseja para todos nós? Em um mundo cheio de divisões, crises e desesperança, é fácil nos perguntarmos: onde está Deus no meio de tudo isso? Mas a verdade é que Deus nunca nos abandona. Ele age através de pessoas que, como o Papa Francisco, nos lembram que o amor e a compaixão são o coração do Evangelho. Essa mensagem não só pode transformar a Igreja, mas também a sua vida pessoal, ajudando você a encontrar paz e propósito. Hoje, vamos descobrir juntos como Deus age através do Papa Francisco, revelando um poder transformador que pode renovar a sua fé e a sua visão do mundo. Antes de continuarmos, comente: Deus, renova a minha mente. Esse simples ato é uma declaração de que você está aberto a receber o que Deus tem para você hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum estudo bíblico. O seu apoio é fundamental para que essa mensagem alcance mais pessoas. A misericórdia, como reflexo de Deus, o Papa Francisco tem colocado a misericórdia no centro do seu pontificado, e isso não é por acaso. A misericórdia é um dos atributos mais marcantes de Deus na Bíblia. Em Lucas 6,36, Jesus nos diz: sejam misericordiosos, como também o Pai de vocês é misericordioso. Essa frase resume o chamado de Deus para que sejamos reflexos do seu amor no mundo. O Papa Francisco tem sido um porta-voz dessa mensagem, lembrando-nos que a misericórdia não é apenas um sentimento, mas uma ação concreta que deve ser praticada no dia a dia. Em sua encíclica Misericordiae Vultus, o Papa Francisco declarou que a misericórdia é a lei fundamental que habita no coração de cada pessoa. Ele nos convida a olhar para os outros com compaixão, especialmente para aqueles que estão à margem da sociedade. Isso ecoa o ensino de Jesus na parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25, 37, onde o samaritano, um estrangeiro, se torna o exemplo de amor ao próximo. O Papa Francisco nos desafia a ser como o samaritano, a parar e ajudar aqueles que estão feridos, seja física, emocional ou espiritualmente. Além disso, o Papa tem enfatizado a importância do perdão. Ele mesmo declarou que Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Essa afirmação nos lembra da parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11 e 32, onde o pai recebe o filho de braços abertos, independentemente de seus erros. Através do Papa Francisco, Deus nos lembra que a misericórdia é o caminho para curar um mundo ferido e que cada um de nós é chamado a ser um instrumento dessa cura. A humildade e o serviço. Papa Francisco é um exemplo vivo de humildade e serviço. Desde o início do seu pontificado, ele escolheu um estilo de vida simples, rejeitando os luxos que poderiam acompanhar o seu cargo. Ele optou por morar na Casa Santa Marta, uma residência modesta, em vez do Palácio Apostólico. Essa atitude reflete o ensino de Jesus em Filipenses 2, 5, 7. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, humilhou-se a si mesmo. O Papa Francisco nos mostra que a verdadeira grandeza não está no poder ou no status, mas no serviço aos outros. Em João 13, 1, 17, Jesus lava os pés dos discípulos, um ato de humildade e serviço que surpreende a todos. Ele diz: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. O Papa Francisco tem seguido esse exemplo de maneira prática.
Ele já lavou os pés de detentos, refugiados e pessoas marginalizadas, mostrando que o serviço não conhece barreiras sociais ou culturais. Através dessas ações, ele nos lembra que o amor de Deus se manifesta em gestos concretos de humildade e compaixão. Além disso, o Papa tem sido um defensor incansável dos pobres e necessitados. Ele frequentemente fala sobre a importância de uma igreja pobre para os pobres. Em Mateus 25:40, Jesus diz: "Sempre que você fez isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fez." O Papa Francisco nos desafia a olhar para os necessitados com compaixão e a agir em favor da justiça. Ele nos mostra que a humildade não é apenas uma virtude pessoal, mas um chamado para transformar o mundo através do serviço e do amor ao próximo. Através do seu exemplo, o Papa Francisco nos ensina que a humildade e o serviço são pilares essenciais da vida cristã. Ele nos convida a seguir o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10:45. Essa mensagem é um chamado poderoso para todos nós, especialmente em um mundo que valoriza o poder e o sucesso. A unidade na diversidade, Papa Francisco tem sido um defensor incansável da unidade entre as diferentes religiões, culturas e povos. Ele acredita que, apesar das nossas diferenças, todos somos chamados a viver em harmonia e respeito mútuo. Em João 17:21, Jesus ora: "Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti." Essa oração de Jesus é um chamado à unidade que transcende barreiras e divisões. O Papa Francisco nos lembra que a unidade não significa uniformidade, mas sim a capacidade de celebrar a diversidade enquanto caminhamos juntos em direção a um objetivo comum. Um dos momentos marcantes do pontificado do Papa Francisco foi o encontro interreligioso em Abu Dhabi, onde ele e o grande imame de Al-Azhar assinaram um documento histórico sobre a fraternidade humana. Esse gesto simboliza o compromisso do Papa em construir pontes onde há muros, promovendo o diálogo e a cooperação entre diferentes tradições religiosas. Em Gálatas 3:28, Paulo nos diz: "Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus." O Papa Francisco nos mostra que, através do diálogo e do respeito, podemos superar as divisões e viver a unidade que Deus deseja para a humanidade. Além disso, o Papa tem enfatizado a importância da unidade dentro da própria Igreja. Ele frequentemente fala sobre a necessidade de superar divisões internas e trabalhar juntos pelo bem comum. Em 1 Coríntios 1:10, Paulo exorta: "Rogo a vocês, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos vivam em harmonia e que não haja divisões entre vocês." O Papa Francisco nos convida a refletir sobre como podemos contribuir para a unidade da Igreja, seja através da oração, do serviço ou do amor ao próximo. Através do seu exemplo, o Papa Francisco nos mostra que a unidade é um dom de Deus que deve ser cultivado com esforço e dedicação. Ele nos lembra que, em um mundo marcado por conflitos e divisões, a unidade é um sinal poderoso do amor de Deus. Como cristãos, somos chamados a ser instrumentos dessa unidade, promovendo a paz e a reconciliação em nossas comunidades e no mundo. O cuidado com a criação. Papa Francisco tem sido uma voz profética em defesa do meio ambiente, destacando a importância do cuidado com a criação como uma expressão da nossa fé. Em sua encíclica Laudato Si, ele nos convida a ver a terra como um presente de Deus que deve ser protegido e valorizado. Em Gênesis 2:15, Deus coloca o homem no jardim para que o cultivasse e o guardasse. Essa passagem nos lembra que somos
mordomos da criação, responsáveis por preservá-la para as gerações futuras. O Papa Francisco nos alerta sobre os perigos do consumismo e da exploração desenfreada dos recursos naturais. Ele nos convida a adotar um estilo de vida mais simples e sustentável, em harmonia com a natureza. Em Romanos 8:22, Paulo diz: "Sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto até o presente dia." O Papa Francisco nos lembra que o cuidado com a criação não é apenas uma questão ambiental, mas também uma questão espiritual. Ao cuidar da terra, estamos honrando o Criador e cumprindo o nosso papel como guardiões da sua obra. Além disso, o Papa tem destacado a conexão entre o cuidado com a criação e a justiça social. Ele frequentemente fala sobre como os mais pobres são os mais afetados pelas mudanças climáticas e pela degradação ambiental. Em Mateus 25:40, Jesus diz: "Sempre que você fez isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fez." O Papa Francisco nos desafia a ver o cuidado com a criação como um ato de amor ao próximo, especialmente aos mais vulneráveis. Através do seu chamado à ecologia integral, o Papa Francisco nos mostra que o cuidado com a criação é uma dimensão essencial da nossa fé. Ele nos convida a refletir sobre como nossas escolhas diárias impactam o meio ambiente e a buscar soluções que promovam a sustentabilidade e a justiça. Como cristãos, somos chamados a ser testemunhas do amor de Deus através do nosso cuidado com a criação, trabalhando por um mundo mais justo e equilibrado. A opção pelos pobres, o Papa Francisco, tem sido uma voz profética em defesa dos pobres e marginalizados, destacando que a opção pelos pobres é um elemento central do Evangelho. Ele frequentemente fala sobre a necessidade de uma igreja pobre para os pobres, lembrando-nos que o amor de Deus se manifesta de maneira especial naqueles que sofrem. Em Mateus 25:40, Jesus diz: "Sempre que você fez isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fez." Essa passagem é um chamado claro para que coloquemos os mais necessitados no centro das nossas preocupações e ações. O Papa Francisco nos desafia a ir além da caridade ocasional e a buscar mudanças estruturais que promovam a justiça social. Ele critica o que chama de economia que mata, um sistema que privilegia o lucro em detrimento da dignidade humana. Em Tiago 2:5, lemos: "Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam." O Papa Francisco nos lembra que os pobres não são apenas destinatários da nossa ajuda, mas também portadores de uma sabedoria e fé que podem nos ensinar muito sobre o reino de Deus. Além disso, o Papa tem enfatizado a importância de escutar os pobres e aprender com eles. Ele frequentemente visita comunidades carentes, prisões e campos de refugiados, mostrando que a presença e a solidariedade são tão importantes quanto a assistência material. Em Lucas 4:18, Jesus declara: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres." O Papa Francisco nos convida a seguir o exemplo de Jesus, levando esperança e amor aos que mais precisam. Através do seu exemplo, o Papa Francisco nos mostra que a opção pelos pobres não é apenas uma questão de justiça, mas também de fé. Ele nos lembra que, ao servir os pobres, estamos servindo o próprio Cristo. Como cristãos, somos chamados a ser testemunhas do amor de Deus através do nosso compromisso com os mais vulneráveis, trabalhando por um mundo mais justo e solidário. A oração, como fundamento, o Papa Francisco tem enfatizado repetidamente a importância da oração como fundamento da vida cristã. Ele nos lembra que a oração não é apenas um ritual, mas um diálogo íntimo com Deus que nos sustenta em todos os momentos da vida.
Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos exorta: orem sem cessar. Essa passagem nos mostra que a oração deve ser uma prática constante, que permeia todas as áreas da nossa existência. O Papa Francisco nos ensina que a oração é o meio pelo qual nos conectamos com Deus e recebemos a força necessária para enfrentar os desafios do dia a dia. Ele frequentemente fala sobre a importância de reservar um tempo diário para a oração, mesmo em meio à correria da vida moderna. Em Mateus 6,6, Jesus diz: quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. O Papa Francisco nos convida a seguir esse exemplo, buscando momentos de silêncio e intimidade com Deus. Além disso, o Papa tem destacado a importância da oração comunitária. Ele acredita que a oração em grupo fortalece os laços entre os fiéis e nos ajuda a crescer na fé. Em Mateus 18:20, Jesus promete: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. O Papa Francisco nos lembra que a oração comunitária é uma expressão poderosa da unidade da Igreja e da presença de Deus entre nós. O Papa também nos ensina que a oração deve ser acompanhada de ação. Ele frequentemente fala sobre a necessidade de uma oração que nos move, que nos inspira a servir os outros e a trabalhar pela justiça. Em Tiago 2,17 lemos: a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O Papa Francisco nos convida a viver uma fé ativa, que se expressa tanto na oração quanto no serviço ao próximo. Através do seu exemplo, o Papa Francisco nos mostra que a oração é o alicerce da nossa relação com Deus. Ele nos convida a cultivar uma vida de oração profunda e autêntica que nos sustente em todos os momentos e nos inspire a viver o Evangelho de maneira plena. Como cristãos, somos chamados a ser homens e mulheres de oração, que buscam a Deus em tudo o que fazem. A esperança em tempos difíceis. Papa Francisco tem sido um farol de esperança em um mundo marcado por crises, incertezas e sofrimento. Ele nos lembra que mesmo nos momentos mais escuros, a luz de Deus brilha e nos guia. Em Romanos 15:13, Paulo diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa passagem resume a mensagem central do Papa Francisco. A esperança não é uma ilusão, mas uma força transformadora que vem de Deus. Em meio às pandemias, guerras e desigualdades, o Papa tem nos convidado a manter os olhos fixos em Deus, que é a fonte de toda a esperança. Ele frequentemente fala sobre a importância de confiar na providência divina, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Em Jeremias 29:11, Deus diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos para prosperá-los e não para prejudicá-los, planos para dar-lhes esperança e um futuro. O Papa Francisco nos lembra que, mesmo quando não entendemos os planos de Deus, podemos confiar que Ele está no controle e que o seu amor nunca falha. Além disso, o Papa tem enfatizado que a esperança cristã não é passiva, mas ativa. Ele nos convida a ser agentes de esperança no mundo, levando luz onde há trevas e amor onde há ódio. Em Mateus 5:14-16, Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. O Papa Francisco nos desafia a viver essa luz, mostrando ao mundo que com Deus sempre há razão para esperar. Através do seu exemplo, o Papa Francisco nos mostra que a esperança é um dom de Deus que nos sustenta em todos os momentos. Ele nos convida a cultivar essa esperança em nossos corações e a compartilhá-la com aqueles que estão ao nosso redor. Como cristãos, somos chamados a ser testemunhas da esperança, mostrando ao mundo que, em Cristo, sempre há um novo começo.
o chamado à santidade no cotidiano. Papa Francisco tem nos lembrado que a santidade não é reservada para alguns poucos, escolhidos, mas é um chamado universal para todos os cristãos. Ele nos convida a buscar a santidade no dia a dia, através de gestos simples de amor, bondade e serviço. Em 1 Pedro 1:15-16, lemos: "Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo." O Papa Francisco nos mostra que a santidade não está em grandes feitos, mas em viver cada momento com amor e dedicação a Deus. Em sua exortação apostólica Gaudete et Exsultate, o Papa Francisco nos ensina que a santidade se encontra nas pequenas coisas do cotidiano. Ele fala sobre a importância de viver com alegria, paciência e humildade, mesmo nas situações mais comuns. Em Colossenses 3:23, Paulo nos exorta: "Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens." O Papa Francisco nos convida a ver cada tarefa, por mais simples que seja, como uma oportunidade de servir a Deus e aos outros. Além disso, o Papa tem destacado que a santidade não é uma jornada solitária, mas uma caminhada comunitária. Ele nos lembra que crescemos na fé quando nos apoiamos mutuamente e compartilhamos nossas lutas e alegrias. Em Hebreus 10:24-25, lemos: "Consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja." O Papa Francisco nos convida a viver a santidade em comunidade, apoiando-nos uns aos outros no caminho da fé. Através do seu exemplo, o Papa Francisco nos mostra que a santidade é acessível a todos. Ele nos convida a buscar Deus no ordinário, transformando o cotidiano em um espaço de encontro com o divino. Como cristãos, somos chamados a ser santos, não por nossas próprias forças, mas pela graça de Deus, que nos capacita a viver uma vida plena e cheia de significado. Chegamos ao final deste estudo bíblico e quero dizer o quanto é especial ter você aqui, compartilhando desse momento de reflexão e aprendizado. Hoje falamos sobre como Deus age através do Papa Francisco, mostrando que ele continua a trabalhar no mundo de maneiras poderosas e transformadoras. Mas mais do que isso, falamos sobre como Deus quer agir na sua vida também. Deus não está distante. Ele está perto de você neste exato momento, pronto para renovar a sua mente, tocar o seu coração e guiar os seus passos. Ele te chama para ser um instrumento do seu amor, assim como o Papa Francisco tem sido. E sabe de uma coisa? Você não precisa ser perfeito para isso. Deus te ama assim como você é, com suas lutas, dúvidas e imperfeições. Ele só pede que você abra o coração e permita que Ele trabalhe em você. Por isso, quero te convidar a fazer uma oração comigo, agora mesmo. Repita essas palavras no seu coração ou em voz alta. Deus, eu entrego os meus pensamentos a Ti. Renova a minha mente, transforma o meu coração e guia os meus passos. Eu quero ser um instrumento do Teu amor no mundo. Amém. Se você fez essa oração, saiba que Deus já está agindo na sua vida. Ele ouviu o seu clamor e está ao seu lado, te fortalecendo e te encorajando. E se você ainda não se sente pronto para isso, tudo bem. Deus te ama do mesmo jeito e está pacientemente esperando por você. Quero te pedir também que compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem. Pode ser um amigo, um familiar ou até mesmo alguém que você nem conhece tão bem. A palavra de Deus é como uma semente. Quando a compartilhamos, ela pode crescer e transformar vidas. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Assim,
Você não perde nenhum estudo bíblico e continua se fortalecendo na fé. Antes de nos despedirmos, quero te convidar a ficar alguns minutos em silêncio, aproveitando a música deste vídeo para se conectar com Deus. Permita que Ele fale ao seu coração, que te console, te fortaleça e te mostre o próximo passo na sua jornada. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você e Ele nunca vai te abandonar. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te guie sempre. Até o próximo vídeo.